Trapalhadas do governo vão trazer impactos de mais de 300 bilhões nas contas de luz e nesse vídeo nós vamos ver quem vai pagar essa conta. São os consumidores, são as empresas de energia elétrica, são as outras empresas. Vamos analisar tudo isso, vamos até fazer um paralelo com o que aconteceu já no passado, né? De antemão eu já digo que o culpado de tudo isso é o governo, seja por populismo, seja por atos suspeitos de corrupção e por N motivos, às vezes burrice também. E obviamente que eles vão tentar colocar a culpa em alguém. Afinal, a culpa é deles, eles colocam quem ele quiser, né? Eu acho que eles vão colocar a culpa na Eletrobras. A Eletrobras é a culpada. Mas só que não é. Bom, então nós vamos ver aqui os principais itens que o governo está fazendo bagunça aqui para a gente verificar quem é que vai ficar com esse problema, né? Porque no governo Dilma, quando ela mexeu ali, quem ficou com o problema no primeiro momento foram as elétricas e depois foram os consumidores que ficou com um grande problema, as elétricas se recuperaram facilmente. Então a gente tem que ver dessa vez como é que é a mudança, porque tem muita coisa acontecendo e não é igual os problemas, né? Então a gente vai ver, será que vai ficar também um problema para as elétricas ou será que é só para os consumidores? Com certeza os consumidores sempre levam ali, sabe aonde, né? Quando o governo resolve fazer bondade, sempre é ele que leva, né? O consumidor. Aí a gente precisa ver se as empresas vão levar também, né? E qual vai ser o impacto para os consumidores. Bom, então, essas iniciativas aqui são 300 bilhões de impacto nas contas de energia, não apenas em 2025, mas nas próximas décadas ali, né? Até a próxima década, num primeiro momento o impacto até é maior. E isso aqui, quem está levando esses estudos é a PSRE, que é uma consultoria global de energia, e a Frente Nacional dos Consumidores de Energia. Então não é uma posição que está falando isso, é um estudo, né? É pautado tecnicamente, né? Então o presidente aqui da frente diz o seguinte: a gente passou o ano tentando deter os aumentos, se de um lado conseguimos tirar um projeto de lei, de outro apareceu uma medida provisória. Então é sempre assim, né? O governo fica pondo esses imensos, essas bagunças aqui que acaba piorando. Eles querem ajudar nada, né? Eles querem dizer que querem ajudar, mas na verdade eles estão ferrando aí, né? Sem contar as medidas super suspeitas na minha visão de coisa corrupta por detrás, né? Mas enfim, não posso afirmar porque, né, Brasil é Brasil, senão quem acaba sendo preso é eu, que não tenho nada a ver com isso. Bom, então parte dos custos já começa a ser sentida em 2025. Segundo o economista André Braz, da FGV, consultorias do setor já projetam uma alta média das tarifas 5% acima do IPCA, ou seja, a energia elétrica vai ficar 5% mais cara do que a inflação nossa. Olha que coisa, né? Quem é que vai pagar é o consumidor, e isso aqui também, quando mexe muito no setor de energia, acaba também atrapalhando o custo energético do país como um todo. Você já viu que o Brasil é barato de produzir energia, mas magicamente o consumidor, quando ele paga a conta de luz, ela é cara por conta de tanta bagunça que eles fazem, além dos impostos altos também, né? Então, se a energia fosse mais barata, o Brasil teria uma chance de crescer melhor também, né? Porque é uma importante parte aqui de crescimento de todas as empresas, basicamente, né? Algumas mais, outras menos. Então, primeiro a gente vê aqui, ó, inflação 5% acima do IPCA. Quando a gente remete lá no que aconteceu no governo Dilma, ela é diferente, que lá ela fez o quê? Uma marretada para diminuir a conta de luz, né? Controle de preço. Com ideia brilhante, né? Tem que ter falta de neurônios para pensar um negócio desse. Bom, aí o que aconteceu na sequência foi a tarifa subindo 20% acima da inflação nos próximos vários anos. Foram um impacto de vários anos, ainda continua, né? Até hoje a gente tem ali a Eletrobras com as bagunças que aconteceu. Então o que acontece? Quando ela força a energia na marra a reduzir, você causa uma situação que ninguém quer investir no país. O setor está com controle de preço, quem é que vai investir nessa porcaria? O cara vai investir no México, vai investir em outros países. O que acontece? Falta de energia, porque a energia tem uma crescente ao longo dos vários anos, né? Falta de energia, apagões, preços mais caros. Olha que mágica, né? Então o tiro sai pela culatra quando ela faz uma coisa dessa. A única que de fato acabou perdendo nisso aqui foi o consumidor e a Eletrobras, que aí depois tem que ser privatizada e tudo mais, né? Só que num primeiro momento as elétricas sofreram bastante, mas aí exatamente pelo preço de energia subir, para o novo governo trazer novos incentivos aos investimentos, trazer um ambiente regulatório melhor também, né? E as empresas começaram a investir bastante e aproveitaram o crescimento. Então olha só, nós tínhamos a situação de 2014, 62% da energia
era de matrizes hidrelétricas, 15% termoelétricas, energia cara, né? E nós tínhamos uma necessidade de incentivar então solar e eólica. Era importante para a gente fazer esse país crescer. E nesse cenário todo mundo, até pessoas começaram a colocar painel em casa, as empresas começaram a investir aqui em eólica, solar, diversificou a matriz e cresceu muito a energia, até um ponto que a gente está com excesso de energia, né? Então já foi feito. A primeira coisa que a gente tem que fazer neste momento é parar com esse subsídio, porque já conseguiu a entrega de energia, né? Está começando a fazer é desequilibrar a balança, mas enfim, o que aconteceu é que nós já saímos de 62% para 55% nas hidrelétricas, beleza, diminuímos bastante as termoelétricas, e aqui já mora o primeiro problema, que é um subsídio que é bancado pelos consumidores, e que também impacta as empresas de energia elétrica num primeiro momento, porque você está tendo uma matriz que já encontrou equilíbrio, já tinha terminado o prazo para o incentivo, o que tinha que fazer? Deixa acabar o incentivo, acabou. Não, o que eles fazem lá é incentivar ainda mais eólicas e solares, causando ainda turbulências nos preços de energia, no preço de venda das empresas de energia de hoje em dia, né? Então atrapalha as vendas das empresas elétricas, mas não chega no consumidor, porque é o próprio consumidor que está bancando esse subsídio. Então é uma bagunça que não gera resultado, né? O que gera um desequilíbrio aqui. Algumas empresas sofrem no primeiro momento, outras ali acabam até investindo mais ainda, aproveitando os subsídios, e tem um excesso de energia que não vai gerar preço, porque quem está pagando esse excesso de energia é o próprio consumidor, né? E pior ainda é quando essa energia aqui que nós estamos falando em excesso vem das casas que têm energia solar, que essa energia aí eles acabam utilizando a distribuição de energia e aí eles estão tendo um benefício, né, nessa utilização, sendo que eles não estão pagando os mesmos encargos que o consumidor pobre está utilizando na casa dele. Lá ele não tem a menor condição de colocar um painel solar. Então é um subsídio às reversas, né, que acaba ajudando ali o pessoal de mais dinheiro. Então os impactos de estender esse subsídio por 3 anos são de 50 bilhões, né, que causam impacto nos consumidores de 50 bilhões e acaba dando uma bagunça ali nos preços de energia, mas já meio que vai se equilibrando. Até porque quando a energia começa a ficar barata, mesmo com esse subsídio, o pessoal tem dificuldade de levar esses projetos adiante, né? Então, na verdade, é o setor elétrico se auto-equilibrando ali, as empresas até sofrem no primeiro momento com essa volatilidade dos preços de energia, que nós já vimos mais baratos, até já deu uma recuperada, mas ao longo do tempo passa tranquilo para elas, tá? E esse aqui dos cenários que nós vamos ver é o que mais acaba impactando elas, os demais é tudo ali nos consumidores, tá? Então, já que nós estamos falando de consumidores, vamos ver aqui qual é o tamanho do impacto para os consumidores. Então eu já tinha comentado que essa série de subsídios que o governo está fazendo vai trazer um impacto de 5% nas costas dos consumidores, e se você levar uma inflação IPCA média de 5% ao ano, o economista da FGV nos lembra, né? O IPCA deve fechar então 5% no ano, então o reajuste médio da tarifa vai ficar na casa dos 10% ao ano, porque as empresas de energia elas têm reajuste pela inflação, né? Normalmente. Então, se for tão ruim assim, a gente já larga o ano com um impacto de 0,4 ponto percentual na inflação, que vai acabar captando ao longo de 2025 pelo reajuste contratual de cada empresa, conforme eu acabei de lembrar, e isso traz um impacto muito maior na classe mais pobre, porque vamos pensar o seguinte, eu tenho o ar-condicionado ligado aqui, todo dia eu uso, eu gosto mesmo, só que esse ar-condicionado impacta menos para mim do que impacta para uma classe pobre que tem o ventilador ali. Pô, ventilador no Brasil, depende do lugar que você vive, é difícil ficar sem ventilador. E o pessoal vai pagar muito mais caro no ventilador, proporcionalmente, do que eu no ar-condicionado. Se você pegar um bilionário ali, pô, o cara vai falar, o ar-condicionado não é nada para ele, esse aumento de energia. Ele vai deixar a casa inteira no ar-condicionado. Casa inteira não vai sentir nada. Então, quanto mais dinheiro, o cara acaba sentindo menos essa questão aqui energética. Embora a energia, né, sendo cara, traz também um efeito bola de neve em toda a economia, porque tudo acaba ficando mais caro ali se esse preço de energia chegar nas empresas, realmente o fato. A gente está falando mais aqui na visão consumidor, né, pessoa física, mas muitas vezes isso aqui vai acabar sim, em algum momento, chegando também nas empresas que têm um custo maior, e aí acaba repassando ali também para o consumidor, e novamente quem vai sofrer também vai ser o mais pobre, né? Sempre é o mais pobre. O item mais pesado dessas bagunças todas é o projeto de lei das eólicas em alto mar, a PL da offshore, né? E assim, eu digo várias vezes para vocês, a diferença entre o veneno, o remédio e a dose. Eu sempre falei, é legal você investir nas PL offshore, você incentivar isso. É assim que os Estados Unidos fazem. Eles incentivam algo que eles acham promissor. Aí é legal.
Agora, você exagerar nos incentivos, aí tá errado, né? Cara, você faz um projeto da lei da PL da offshore, aí você põe subsídios ao carvão, que raios tem a ver uma coisa com a outra? Enfim, só de jabutis dessa pele offshore, nós temos 21 bilhões por ano até 2050, 241 bilhões, trazendo uma alta de 7% na conta de luz. Isso é muito triste, né? 7% da conta de luz por um negócio que não tem nada a ver com a medida original. É inacreditável, né? Outro item indefinido é o efeito de câmbio sobre a tarifa de Itaipu, que é dolarizada. Esse aqui é o suco da burrice. Meu Deus! Então olha só, a usina Itaipu, ela é dolarizada. Ela tinha uma energia mais cara por conta da dívida, só que a dívida foi quitada em 2023, terminou de quitar a dívida em 2023, né? Então a tarifa na boca da usina, que é chamada de CUS, estava em 16,71. Então o que aconteceria? Se a dívida diminuiu, nós temos mais o custo da dívida, a energia deveria ficar mais barata, 11 dólares. Mas ocorre que o Brasil e o Paraguai usam a diferença para fazer um caixa extra que banca obras e projetos socioambientais e resistem a baixar o valor. Então os consumidores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste são obrigados a pagar 80% da energia de Itaipu. Então quem está pagando a conta é a maioria aqui, ó, brasileiro, 80%, né? Sob o argumento de que o consumidor brasileiro não seria prejudicado. Ó, que bondade, né? O anúncio de congelamento de tarifa, dá super certo o congelamento de tarifa. Nós começamos o vídeo falando como deu bom ali no governo Dilma, né? Então, congelamento de tarifa e um cashback de 300 milhões de dólares para cobrir a diferença. Especialistas afirmam, óbvio, né, que isso aqui não muda o prejuízo para os consumidores. E eu acho bizarro os caras querem... Não, assim, é inovação da burrice. Para ficar claro o nível de estupidez, controle de preço é burrice, controle de preço do setor energético é burrice em dobro, controle de preços no setor energético com um ativo que está dolarizado, que está dividido com outro país, só que outro país usa só 20%, você usa 80%. É óbvio que ele vai concordar com você controlar o preço. Então isso aqui é uma burrice vezes 3, né? É o cúmulo da burrice. Isso aqui é o nível do nosso governo, tá? Tem uma série de outras burrices feitas no setor energético, mas cai tudo nas costas do consumidor, tá? Então, eu vou só mostrar os bilhões ali, quanto que cada rombo causa, mas eu queria citar esse último, né? Não é dos maiores, mas a gente tem que citar porque é absurdo a gente aceitar calado isso, que é o caso da Eletrobras, né? Ela tem ali tem uma usina que tem um cliente que não paga suas contas, esse cliente não consegue ajuda do governo, mas aí vai lá a Eletrobras e fala, vou vender essa desgraça, a sua usina tem um cliente inadimplente que nunca me paga e não vai pagar pelo visto. Aí ela vai lá e vende e quem compra são os irmãos Batista, só que 2 dias depois, eles têm uma MP feita sob medida para ajudar o cliente deles e eles conseguirem pagar essa energia, né? Que coisa maravilhosa! E isso porque o Dilma de Minas Energia, o Silveira, já vinha fazendo reuniões aqui com os irmãos Batista várias vezes antes. Enfim, melhor calar a boca por aqui, que senão o preso sou eu, né? Então, ordenando aqui as bagunças que o governo fez, 241 bilhões que vai na conta dos consumidores é aqueles jabutis da eólica offshore ali, né? Isso aqui não tem de atrapalhos elétricos, vai incentivar um setor, só que o jabutis vai acabar ajudando o carvão e tudo mais, quem vai pagar ali, ó, é o consumidor. Então isso aqui é no bumbum do consumidor, né? Os 50 bilhões que é o impacto ali que eu já comentei com vocês, da renovação ali, esse aqui tem uma bagunça que acontece sim nos preços de energia, atrapalhas elétricas vêm atrapalhando, mas elas vêm já inclusive se recuperando. Embora as cotações tenham caído, a recuperação nos preços está começando a acontecer. Enfim, continuando aqui, nós temos 11 bilhões, que é a questão do Itaipu, vai passar para o consumidor esse problema. Temos outra aqui que é a da Amazonas Energia, são 2 questões aqui, 14 bilhões, que é a recuperação da Amazonas Energia, que é a distribuidora que precisava de ajuda. O problema é quando veio a ajuda, né? O outro é 9 bilhões, que é a previsão também do acordo do MME e da Âmbar Energia, que assim... também não deveria acontecer isso aqui, né? Isso aqui, esses 2 problemas aqui são bem irritantes, né? E temos aqui outro menor que é 740 milhões, que é a cifra que não é coberta pelo cashback, que manteve o custo de Itaipu congelado em 2024, precisa ser pago em 2025. Então esses 740 milhões é somente ali de 2024, também ainda na questão ali do Itaipu, tá? Então olha só o quanto de bagunça que o governo fez, e quanto mais mexe, mais fede. Em apenas 2 anos de governo tem um monte de besteira sendo feita. Aqui debaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Eu gostaria de convidar você a se tornar membro do canal. Já no plano básico você tem
acesso ao grupo do Telegram para você trocar ideia comigo, com os outros membros também, e no plano prata você já tem acesso à planilha de dividendos e preço teto, além de vídeos exclusivos. No ouro você tem mais vídeos exclusivos ainda, né? Além de todos os benefícios anteriores. Inclusive, meu compromisso em 2025 é trazer mais vídeos exclusivos aqui para o pessoal, tá? Então considere se tornar membro, não se esqueça do like nesse vídeo, um abraço e até o próximo, valeu!